Você sabe o que é a linguagem do amor? Vamos Será? contar pra eles? Vamos! Hoje a gente está recebendo aqui no nosso programa a Lucy Alquinas, que é quem vai falar tudo em relação a esse tema pra gente. Tá Vamos aqui já conversar com ela, sentadinha. então. Tudo bom, Lucy? Seja bem-vinda, um prazer, viu? É meu. Oi, Lucy, primeira vez aqui, né? Primeira vez. Ai, eu acho que caiu alguma coisa. Não sei se foi. O que caiu aqui? Do Caiu microfone? alguma Talvez tenha coisa. sido do meu Foi microfone, mas sua acho que borrachinha, funciona. mas não tem problema. Tranquilo. Tá ali no seu pezinho, mas pode deixar. Convidada não faz, não dá, não pode Não tem trabalho trabalho. aqui, não. Depois a gente pega. É. E vamos falar sobre as 5 linguagens do amor, né? Vamos Como é que falar. surgiu primeiro esse tema pra você debater ele? Como é que foi? Para mim, né, quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, muito importante. Adorei o convite. E como que surgiu para mim? Hoje eu trabalho como gestora controller da área financeira de uma empresa e eu sou palestrante, eu faço gestão de equipes há mais de 20 anos. Então, para mim, surgiu quando eu comecei a buscar autoconhecimento. Então, eu fiz vários treinamentos de coach, fiz PNL, várias questões de inteligência emocional e autoconhecimento. Então, para mim, eu achei muito importante a questão da linguagem do amor, não só para a questão pessoal, que é muito importante, né? Eu me conhecer, eu conhecer as pessoas que estão comigo na minha casa. Mas é muito importante também conhecer as pessoas que trabalham comigo. Porque a linguagem do amor também pode ser aplicada para qualquer ambiente. Eu acho que as pessoas ficam pensando, né? A linguagem do amor tem que ser somente quando eu vou falar para o meu marido, ou quando eu vou falar para minha esposa, ou quando eu vou falar pra minha namorada, né? Mas não. Então, realmente, a linguagem de amor, ela é para tudo. Para pai, para filho, para O trabalho, para tudo. Porque quando a gente aplica a linguagem do amor no ambiente de trabalho, a gente entende como que a pessoa gosta de ser reconhecida e valorizada. Ô, Lucy, pra quem ligou a TV agora, entender rápido, assim, quem tá em casa. O que de fato é a linguagem do amor? Só pra quem tá conectado aí com a gente saber do que a gente tá falando. De uma forma resumida, então a linguagem do amor é você tratar a pessoa como ela gostaria de ser tratada. É você entender como ela gostaria de ser reconhecida e valorizada. Nós temos 5, o autor desse livro, o Gary, ele fala que ele já trabalha com relacionamentos há mais de 30 anos. Então, esse livro é de 1992. Então, muita gente já Olha, leu. a mesma data que comemora hoje o Dia Internacional da Mulher Negra. Verdade. No mesmo ano que lançou esse livro. O mesmo As 5 ano. linguagens do amor. Olha que legal. Ele é de 1992. E ele também lançou um livro que fala sobre as 5 formas que a pessoa gosta de ser reconhecida e valorizada no trabalho. Também focada nas 5 linguagens do amor. Esse eu não li ainda. Porque quando você faz o teste, você pode fazer um teste focado para a sua vida pessoal. Então, de repente, você entende, focado na vida pessoal, minha linguagem do amor principal é o toque físico. E no trabalho, não. Pode ser uma palavra de afirmação. Sim. Então tem essa diferença Tem essa entre diferença. a relação conjugal, digamos assim, e no trabalho. Isso, a relação conjugal e no trabalho. E quando você entende como a pessoa quer ser reconhecida e valorizada, você consegue focar mais na pessoa. Porque muitas vezes o colaborador, ele atinge uma meta, ele atinge um resultado, aí você trata todo mundo da mesma forma. Sim. Só que o Bruno gosta de ser tratado de uma forma, eu gosto de ser tratada de outra. Então, se você é a nossa líder, como que você vai tratar os dois iguais? De repente, eu gosto de ter um tempo de qualidade com você, que é a minha líder. E ele não gosta. Ele já é uma pessoa mais direta, mas ele gosta que você afirme, que você confirme que tudo que ele fez está certo, era aquilo mesmo. E muitas vezes a gente pensa no ambiente de trabalho, mas a pessoa está sendo paga para isso, ela foi contratada para isso. Por que eu tenho que agradecer pelo que ela fez? Porque quando a gente agradece, a própria pessoa é grata, a própria pessoa entende que nós estamos olhando para ela de uma forma diferente. Se sente estimulada, né, também. Sim. E como é que a gente descobre? Por exemplo, uma empresa, eu tenho lá 10 funcionários. Como é que eu faço para descobrir? Eu converso, tem um teste? Como é que é? Isso, temos testes. Tem o teste, no próprio livro tem um teste. Mas é importante a gente ler o livro, né? Não somente fazer o teste, porque o livro traz muita informação, tem um início bem interessante, mas tem os testes também. Quando você trabalha eu também sou Master Analista Comportamental, e esse é um dos assessments que eu utilizo para fazer mentoria com líderes. Por quê? Eu preciso me conhecer primeiro, para depois eu liderar a minha equipe. Então é muito importante eu saber minhas forças pessoais,
meu perfil comportamental e principalmente como que eu gosto de ser reconhecida e valorizada. E também como que a minha equipe, como que as pessoas que trabalham comigo gostam de ser reconhecidas e valorizadas. Porque cada um é único. Eu não posso aplicar a mesma forma, o mesmo tratamento para todo mundo. Por isso que é importante. Lucy, tem algumas perguntinhas básicas que a gente pode fazer para nós mesmos, assim, para a gente identificar como é que a gente gosta de ser tratado? Pode, por exemplo, você quando tem alguém conversando com você, você gosta que a pessoa te toque físico? Você gosta muito de ser abraçado? Eu não gosto muito, não. Você gosta Mas de eu ser... acho que eu gosto. Você gosta muito de ser elogiado? Porque tem gente que fica super bem, né? Eu fiz o meu trabalho, ou eu fiz algo em casa. Então, tá sempre alguém me elogiando. Isso para mim é muito bom. Tem pessoas que não gostam. Você gosta de ajudar alguém? Tem pessoas que, de repente, sei lá, você é casado, Bruno? Não, só namoro. Aí, imagina que o carro da sua namorada quebrou. Aí você, na verdade, ela fala para você, o meu carro não tá bom. Aí você vai lá, como você gosta de fazer um ato de serviço, você pega o carro dela e leva para consertar e não fala nada para ela. Só que ela vai sair e vai falar, nossa, cadê meu carro? Tô super atrasada. E o Bruno levou meu carro embora, mas para o Bruno isso estava certo. Sim. Ele fez um ato de serviço, é da forma que ele enxerga que ele está valorizando, que ele está cuidando dela. E se ela não gostar, ela Mas ela não gosta disso. Tá Ela falou, não, tá louco, pegou meu carro, eu tenho que cuidar das minhas coisas. Sim. Então, e geralmente, a gente tende a tratar a pessoa da forma como a gente gosta de ser tratado, né? Exatamente, né? São 5 linguagens, só pra gente entender. A primeira, fala pra gente essas 5. Palavras de afirmação, atos de serviço, tempo de qualidade, presentes e toque físico. E o toque físico, são essas 5. Tem jeito de não se encaixar em nenhuma dessas 5, não? Então, o autor, ele fez muitas pesquisas, né? Como ele é um expert em relacionamentos, ele fala, a gente pode imaginar, assim, tem vários livros, várias pesquisas que falam 365 formas de agradar uma pessoa, 30 maneiras de conquistar uma mulher, um marido, de se dar bem no trabalho. Mas depois de todos esses estudos, ele entendeu que não, que essas 5 já são suficientes. Entendi. E geralmente a gente tem uma que é muito forte, né? Tem uma primária e uma secundária. Geralmente, por exemplo, aquilo que a gente mais... por exemplo, o Bruno, vamos supor aqui, o Bruno, a gente é casado. Aí, por exemplo, o Bruno gosta de pegar meu carro para arrumar. E eu falo, você tem que ficar em casa comigo, eu gosto de tempo de qualidade. O que me faz falta, geralmente é a minha linguagem do amor, para eu poder entender. Porque você gosta que o Bruno esteja com você. Mas Então daí aquilo quem que me que irrita... arruma o carro se eu estiver com você? Não é? Aquilo Quem que arruma o me... Ninguém. Você tem que Aquilo dosar. que me irrita é geralmente a minha linguagem do amor, vamos dizer assim, mais Sim, ou menos? Muitas vezes em casa, por exemplo, a mulher vai cozinhar e o marido tá de boa, tá lá tranquilo. E ele vem elogiar o que ela fez. Ela fala, não quero elogio, eu queria que você tivesse me ajudado. Um ato de serviço, fizesse alguma coisa para mim. Eu acho que a maioria das mulheres gostam disso. Eu acho que a gente tem esse aí. Esse aí acho que é unânime. A gente tem, né? É unânime para as mulheres, né? Mas é interessante. E agora, a gente está falando aqui sobre relacionamento, né? Mas e para a gente avaliar na nossa família, por exemplo? Eu quero tratar a minha mãe como ela gosta de ser tratada, os meus filhos, o meu pai. Como é que eu identifico isso? Geralmente, pelas atitudes das pessoas, a gente consegue identificar o que a pessoa mais gosta. Mas você pode fazer o teste com a sua mãe também. Você pode presentear a sua mãe com um livro. Ela vai gostar. E a sua mãe pode fazer o teste. Se eu levar esse vaso aqui pra minha mãe, ela já vai morrer. Então deve ser presentes o dela. Sim, é um presente. O meu é presente. Porque lá em casa a gente tem um problema. Porque o meu é presente, o do meu marido é tempo de qualidade. E eu posto muito nas redes sociais, brincando, né? Assim, olha, gente, olha o que meu marido me trouxe. Aí eu abro, não tem nada. Gente, olha o presente de Natal que eu ganhei. Aí não tem nada. Então, assim, e aí a gente já chegou a brigar feio por conta disso. Porque ele fala, eu não consigo fazer isso. Como é que a gente consegue administrar? Os dois já sabem a linguagem, mas como administrar isso para não dar ruim? Aí, nesse caso, a pessoa também precisa se adaptar um pouco ao parceiro, né? Tá. A gente também precisa abrir mão de alguma coisa. Porque quando a gente está num relacionamento, a gente acaba abrindo mão de alguma coisa para que dê tudo certo. A gente não consegue ser a ferro e fogo, né? Então, a gente vai dosando, a gente precisa dosar. E a partir do momento que a pessoa te conhece, sabe como você é,
a pessoa precisa se esforçar um pouco também, né? A gente se esforça. A Ô, gente se Babi, esforça. Fica a dica. Você falou que a sua linguagem do amor é de presente, né? Presente. E você costuma dar presente pra ele? Muito. Eu sei, e ele, ó, Tá nem aí. tá nem aí. Ele não. Desde sempre, desde quando a gente se conheceu, às vezes era aniversário da mãe dele, eu falava, e aí, o que você vai comprar pra sua mãe? Ele, nossa, mas nada, eu não vou comprar nada. Como não? É Natal. Então, assim, depois que a gente casou, então eu que compro os presentes e Você falo, só vai dá lá e a entrega. fatura pra você. Né? Então, Então é e mais o- ou menos isso. É. Mas E o- tem uma hora que é ruim, porque é Sim. uma forma da gente se sentir, no meu caso, me sentir amada. Então é essa a minha forma. Sim. Né? E também a gente vai se adaptando. Então, às vezes também hoje em dia eu já diminuo um pouco mais, vou lá, eu compro, e aí falo, ó, você me deu, eu só dou o boleto. Ele paga, né? A gente vai. Mas é importante que a pessoa, ela crie realmente esse ambiente e que a outra perceba também qual é a linguagem de cada uma. Sim. Porque, às vezes, não é o valor da coisa, às vezes é um ato pequenininho. Sim, às né? vezes a questão só de você ver que a pessoa se importou por você gostar do presente. Uhum. A pessoa parou para olhar e escolher um presente para você. Sim. Então isso já é importante. Não é questão, o presente custou milhões, o presente é muito caro. Mas é o ato da pessoa se importar, Aquele né? bilhetinho, sabe? Uma vez ele fez um negócio que eu escrevi no espelho com batom e tal, não sei o que. Aí ele tirou uma foto e falou, ela sujou o espelho. Então, quer dizer, pra ele não tem nada a ver. Então, a gente também precisa entender nessa época eu não sabia ainda qual era a linguagem. Então, você precisa ir se adaptando para achar um meio comum, Sim, né? com certeza. E essa fase de reconhecer isso, vem a partir de quando? Dentro do relacionamento? No namoro, já dá pra você Sim, reconhecer? já dá para reconhecer. Muitas Tá. pessoas falam que a pessoa se transforma quando casa, né? Verdade? Eu vejo muitas pessoas que falam que depois que casou, a pessoa se transformou. Eu já estou casada há mais de 20 anos. Então, para mim, não. Assim, tem mudanças, né? Igual eu falei. A gente O meu precisa. também. Eu sempre senti muito claro, assim, Como ele era, Mas né? tem gente que tem esse problema Sim, mesmo. tem. Mas dá para identificar. E você acha Dá que pra é ver. saudável, no lugar de a pessoa perceber qual é a nossa maneira de se sentir amado aqui, eu dizer pra pessoa? Claro. Porque Tem que ser hoje aberto. eu tava até tendo uma conversa com uma pessoa que a conversa era nesse sentido, tipo, Uhum. será que tudo bem eu dizer pra você o que eu não gosto? Porque às vezes as pessoas não recebem muito bem, né? Bem, Quando a gente né? fala o que a gente não gosta, se a pessoa não estiver apta ali pra fazer com que a sua relação cresça, às vezes as pessoas não gostam de Sim. ouvir, né? Sim. Aí quando você fala para a pessoa que você não gosta, você também pergunta para ela do que ela não gosta, né? Aí fica mais fácil do que a gente ficar adivinhando, né? Sim. Que aí não fica um ato egoísta, né? Você tá colocando ali pra ela o que você não gosta, mas você também fala, não, mas eu quero te ouvir também, né? O diálogo é muito importante Sim. dentro das relações, né? Dentro do trabalho também. Porque acho que dentro de casa a gente tem um pouquinho mais de tranquilidade, mas no trabalho, pra gente falar pro nosso chefe, querido, eu gosto de tal coisa, como é que a gente vai fazer isso? De uma forma que a gente não depois vá pro RH. Ou que eu não gosto de tal coisa, né? Ou Porque que eu falar não o que gosto gosta também. às vezes é fácil, É. né? Falar pro Olha, chefe eu não que não gosto, gosta. né? Que você me chama atenção É. dos outros, não sei, alguma coisa assim. Dependendo do ambiente que você trabalha, às vezes pode ser mais difícil, porque você pode trabalhar com chefes muito dominantes. A gente ainda vê assim muitos chefes narcisistas, que tem que ser tudo da forma que ele quer que seja. Mas hoje em dia eu vejo que a gente tem muito mais uma liderança humanizada. A tendência é essa. Então as pessoas estão se transformando, estão buscando autoconhecimento, estão buscando conhecer suas equipes de uma forma diferente, estão trabalhando assim numa liderança da nova era. Porque as coisas mudaram, né? Principalmente depois da pandemia, as pessoas têm outros valores, se importam com outras coisas, buscam atividades diferentes, querem ser compreendidas de uma forma diferente. Então, eu sou a favor do diálogo, igual você falou. Então, se tem alguma coisa que está incomodando, a gente tem que falar. Porque senão a gente fica sofrendo com isso. E a pessoa, para ela, está tudo bem. É, exatamente. Para ela está tudo normal. Mesma forma quando você fala de um perfil comportamental, por exemplo. Quando você olha uma pessoa dominante, ela não percebe que tem, às vezes, uma pessoa estável no departamento dela e que sofre com as atitudes dela. Mas a pessoa fica reprimida e não consegue se expressar. Então, nós como líderes, a gente tem que estar atento a tudo.
Então a gente tem que olhar para tudo, tem que entender como as pessoas estão se sentindo. Então, para mim, quando eu trabalhava presencial, era muito mais fácil, porque eu chegava no escritório, eu olhava para as pessoas assim, eu já percebia se tinha alguma coisa errada. Porque você sabe como as pessoas agem no dia a dia, como as pessoas são, como elas conversam. Então, se ela está muito quieta, você já percebe. Alguma coisa que, quando você está online, é mais difícil perceber. Então, sempre tem que ter essas conversas, entender como a pessoa está se sentindo, se tem alguma coisa que está incomodando. Muitas pessoas não fazem isso. Por quê? Porque a gente vive correndo, muitas vezes contra o tempo, para atingir uma meta, um resultado. Mas a gente precisa de planejamento, né? Ou então porque a gente cresceu também sem esse estímulo de contar para as pessoas o que é que a gente sente, né? Sim. Porque às vezes é isso. Falar, né? Você percebeu que tal pessoa está mais quieta, mais ali no cantinho dela e ela vai continuar. Ela não vai falar. Até que uma hora ela fica bem de novo. Mas ela não tem o hábito de contar o que ela está sentindo, né? Sim, e as pessoas também não gostam. Às vezes alguma coisa, um problema pessoal que está afetando o profissional dela. E tem muitos chefes que pensam, o seu problema pessoal fica na sua casa, mas não tem como. Não dá, gente. Não a tem pessoa como, é única, né? Exatamente, não somos tem como. máquinas, né? Agora, por exemplo, eu consigo desde que idade começar a identificar essa linguagem? Por exemplo, a criança já tem uma linguagem que essa linguagem vai ser para a vida ou isso pode mudar durante a adolescência até a fase adulta? Como é que a gente consegue saber? Sim, a criança tem, mas isso pode mudar depois. Porque a gente muda, não é que muda os nossos valores, né? Mudam os nossos momentos na nossa vida. E geralmente criança gosta muito de presente, né? A minha filha... Criança gosta E muito... é presente, não é roupa não, viu? Você vai para o aniversário de criança, aí você não vai com uma calça, uma camisa, você leva um Criança presente, gosta carrinho, né, muito São Antônio? de presente e de presença, né? Da nossa presença, muito. do tempo de qualidade. Eu Então, fiquei pensando, gente, minha filha, ela gosta de todas as coisas. Então é difícil identificar. mas tem o mais criança. forte, né? Tem o mais forte. Reparar. Quando a gente olha a percepção, e a maioria das crianças gostam de presente, né? Não, mas eu acho Mas que as esse crianças- tempo de qualidade com criança, às vezes as crianças gostam até mais, porque você não dá presente para ninguém todos os dias. Não. Mas todos os dias a criança tá ali, vamos brincar, vamos fazer. Tá sempre ali no seu pé, porque de certa forma ela quer chamar a sua atenção, ela quer te ter presente E ali. tem que ser um tempo de qualidade mesmo, né? Tem que estar presente ali naquele momento. A mesma coisa de um ato de serviço. Você tem que estar sincero ali fazendo, ajudando. Então... Não batendo panela. jogar tudo, né? Não, e com essa Tem que coisa da tecnologia, às vezes a gente tá ali com a criança, mas tá aqui, ó, antenado no Nossa, celular, nem e aí fala. fica meio lá, meio cá. E é o que você falou, né? A gente precisa estar entregue ali àquele momento, porque Está senão a criança presente, acaba até percebendo também. Sim, ou até Percebe? com a TV ligada e você acha que você tá ali, né, naquele momento que é uma coisa que eu lembrei aqui, minha filha ama assistir filme. Então ela adora ficar comigo do ladinho e assistindo. Esse seria o tempo de qualidade? Sim, tempo de qualidade. Esse nome, Com esse é o certeza. nome. Ah, então Tempo de já- qualidade é muito importante para as crianças hoje em dia, porque a gente trabalha muito, fica muito ausente, tem muitos compromissos. E a pessoa Aí- pode E as mudar? crianças- O que ela, por exemplo, a Luísa, gosta do tempo de qualidade. Conforme ela for crescendo, ela pode mudar essa Pode. linguagem do amor dela? Isso é normal? Ó, normal. Adulto também? A gente pode mudar ou não? Olha, o adulto, assim, de vários testes, várias pessoas que eu já conversei, Depois é de mais vários difícil. traumas, é, muda, né? depois de vários traumas, né? Mas o adulto é mais difícil, né? Porque a gente já tem nossa personalidade formada. É difícil a gente mudar. Tá. É difícil alguém vir e mudar o que a gente gosta, né? Entendi. Legal, é bem importante você saber para identificar e ter aí os seus relacionamentos melhor, né? Você conseguir conversar melhor, até com um irmão, uma irmã que você não fala, sua mãe que você tá com problema. Vai, né, tentando ajustar, porque, gente, é super importante. Relacionamento, pessoa, você tá Não é junto, fácil. conversar, isso é muito necessário. A gente precisa disso no nosso dia a dia, né? Pra Não, e gente foi o poder que ser você feliz. acabou de falar, Babi. Às vezes, pra gente identificar qual é a nossa linguagem do amor, é só a gente prestar atenção no que a gente mais reclama, né? No que mais eu sinto falta. Às vezes é isso. Você sabe qual que é a sua? Não, vou ter que pensar Não? no que mais eu sinto falta. Presente eu gosto de ganhar, isso aí eu sei. E também... Mas todo mundo gosta, né? Quem não gosta? presente todo mundo gosta, mundo né? Mas gosta. tem, às vezes, uma coisa... Eu acho que você é palavras de afirmação, amigo. Será? É, eu acho. Ah, pode ser, acho que eu gosto eu também. acho que é uma pessoa que fala, meu, você fez certo hoje, tá legal. Eu acho que isso nossa, pode te ser, faz... realmente. eu acho que tem um pouquinho. E é legal a gente identificar também na pessoa que a gente tá do lado. Porque, Com certeza. às vezes, por exemplo, a pessoa tem muita dificuldade de elogiar a outra, mas a pessoa que tá com ela ali no dia a dia adora ser elogiado. Então é o que você falou, tem que quebrar um pouco esse Tem que orgulho, quebrar. né? Porque às vezes eu não gosto de ser elogiada e também não elogio a pessoa.
Mas ele gosta de ser elogiado, né? Tem que Não, quebrar. e tem que cuidar até, porque tem gente que também nem sabe receber um elogio. Tipo, quando alguém te elogia, você fica procurando algo pra não achar sentido naquele elogio. Fica com vergonha, né? É. Tem gente que fica com vergonha. Tem gente que Fala, fica com "Ai, não, vergonha. Não, nossa, você tá bonita. Não, mas eu tô meio ainda fora do peso. Por que será que acontece É, em nossa isso? identidade, né? Acho que a gente tem que estar bem emocionalmente pra gente receber o que as pessoas falam da gente. Que muitas vezes tem essa questão do elogio. Você falar palavras de afirmação para a pessoa. E a pessoa gosta disso, mas ela não gosta de ser exposta. E muitas vezes ela não está bem emocionalmente. Ela não está com a identidade dela resolvida. Então tem que saber até o momento que você vai falar. Sim, a pessoa... São muitas questões, né, hoje em dia, que a gente percebe nessa questão emocional. Então, muitas vezes a pessoa pode falar, a pessoa gosta de que eu elogie ela. É uma pessoa fraca? Não. Se ela está bem emocionalmente, se ela sabe quem ela é, qual que é a identidade dela, não tem problema nenhum em elogiar, porque é daquela forma que ela vai se sentir bem. Sim. Vai se sentir valorizada, reconhecida. Entendi. Tem mais, por exemplo, assim, as mulheres gostam mais do ato de serviço, os homens. Tem alguma pesquisa, alguma coisa pra gente entender? Segundo a pesquisa dos homens, as mulheres gostam mais do ato de serviço. Bota E a do vassoura na presente. mão do cara. Isso aí tá no top 2 traz aqui. um buquê de flores que vai dar tudo certo. Ato de serviço Não, mas e presente. brincadeiras à parte. sim. Tem algum estudo, alguma coisa falando que Eu é mais nunca ou vi, não? não, nunca existe, vi. né? Mas das pessoas, assim, de várias pessoas que eu conheço, que eu já conversei sobre isso, a maioria das mulheres tem presentes, né? Tá. Tem presentes. Muitos homens ficam em último no toque físico. De não gostar É. do físico. Tem homem que não gosta. Olha só. E também muda, né? Igual eu falei, do ambiente de trabalho e na nossa casa. Em casa, a gente gosta de abraçar meu marido, meu filho. Mas no trabalho eu não gosto que ninguém venha, fique encostando em mim. Ah, você viu isso, você viu aquilo? Eu não gosto. Que ninguém fique encostando em mim. né? Muda, né, de casa pro trabalho. Acho que legal esse depende bate-papo, muito né, mais Babi? com quem você convive, Sim. né? Como é que vai ser. Eu amei. Muito Ô, bom. Lucy, você costuma dar palestra em empresas? Como é que funciona o seu trabalho? Hoje eu trabalho numa empresa, né? Que é uma empresa multinacional americana. E geralmente eu faço palestras em eventos. E eu falo sobre protagonismo e sobre liderança. Legal. Deixa seus contatos, então, para quem quiser te procurar aí para você dar suas palestras. Isso, o meu Instagram é o @lucialquinas. O meu LinkedIn, Lucia Alquinas Borges. E o meu celular é o 11 98349 1885, gente. Muito bom. que Olha, legal. você que tiver alguma dúvida, quiser levar a Lucy também para palestrar na tua empresa, não perde tempo não, porque o assunto é muito gostoso e eu acho que vale sim levar para dentro da empresa esse tipo de bate-papo. Exatamente. Né? Acho que é muito enriquecedor. Conscientização, né? A gente tem que conscientizar. É verdade.